Diversos líderes da América Latina e da Espanha prestaram condolências e ofereceram ajuda à Venezuela. O presidente da Argentina, Javier Milei, expressou solidariedade e disse que o país está pronto para coordenar uma ajuda humanitária com organizações internacionais. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que a Espanha se solidariza com o povo venezuelano e com as famílias das vítimas dos terremotos. Os líderes do Chile, Panamá e México também manifestaram apoio. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o número final de mortos pode chegar a milhares. E aqui no Brasil, os tremores provocados pelo terremoto foram sentidos em pelo menos 4 capitais. Em Manaus e Belém, moradores relataram que os prédios balançaram e descreveram momentos de desespero. De Belém, a repórter Tayana Narcisa é quem chega com as informações para a gente. Tayana, muito bom dia para você. É difícil para a gente aqui no Brasil imaginar como é estar na pele de tantos venezuelanos que foram afetados por essa tragédia, mas a gente tem desdobramentos também aí nessa região do país. Conta para a gente, bem-vinda. Um verdadeiro susto, Clarissa. Ótima manhã a você, a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Ao menos 6 cidades aqui da região norte sentiram tremores após esses terremotos de grau 7 registrados na Venezuela na noite de ontem. Era no início da noite, havia a transmissão do jogo entre o Brasil e a Escócia quando os moradores sentiram esses tremores aqui na região norte. Aqui em Belém, por exemplo, algumas pessoas precisaram sair às pressas das suas residências, inclusive a nossa equipe está aqui na rua Antônio Barreto, no bairro do Marizal, onde aqui ao fundo esse prédio, segundo moradores, teve um abalo sísmico bastante forte na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros, junto à Defesa Civil, esteve presente aqui no local, realizou a retirada dos moradores de vários prédios aqui, também de outros estabelecimentos que foram fechados, e a via também foi interditada para a fiscalização dessa região para ver se houve aí algum abalo, afetou alguma das estruturas daqui. O local ele passou por vistorias, não houve registro de danos ou de vítimas até esse primeiro momento, e entre os bairros impactados, além aqui do bairro Marizal, estão Pedreira, Cremação e também o bairro dos Jurunas, aqui em Belém. Aí na tela, quem está nos acompanhando agora consegue ver algumas imagens registradas pelos próprios moradores, tanto aqui de Belém quanto de outros estados, como é o caso do Amazonas, Roraima e Amapá, que também foram afetados por esses tremores. A região de Santarém, no oeste aqui do Pará, também houve registros desses tremores. E lembrando que esses impactos, eles não são à toa, tá? A Venezuela, ela faz fronteira com o Brasil, tanto os municípios, os estados de Roraima quanto do Amazonas, justamente por estar próximo a essa região do Caribe. E em nota, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil informou que não houve nenhum relato de desabamento, de vítimas ou mesmo de danos estruturais. E a Prefeitura de Belém também emitiu uma nota nas redes sociais informando que deve seguir acompanhando todas as fiscalizações por aqui na capital paraense. Nossa equipe também segue aqui direto de Belém e traz mais informações em nossos telejornais. Volto com você. Obrigada pelas informações, Tayana Narcisa, que fala com a gente direto de Belém, mas é sempre bom a gente lembrar que em casos de grandes tragédias em países que fazem fronteira com o Brasil, existe também uma preocupação política, uma preocupação diplomática. E aí a gente olha para Brasília, porque o presidente Lula e o Itamaraty já se manifestaram. Vamos dar uma olhadinha, então, na repercussão completa com Pedro Moreira, que chega com a gente ao vivo lá direto da capital federal. Muito bom dia para você, Pedro. Olá, Clarissa. Ótimo dia para você também. Ótima quinta-feira para quem está com a gente. As manifestações por parte do governo brasileiro já vieram ainda na noite de ontem, na noite de quarta-feira. Primeiro, por meio do Itamaraty, que usou as redes sociais para postar uma primeira manifestação, e depois com a divulgação de uma nota. Essa nota do Itamaraty, Clarissa, foi divulgada às 10h43 da noite, então as informações ainda eram preliminares, né? O Itamaraty falava
que manifestava pesar pelas perdas causadas em decorrência dos terremotos e que até aquele momento os sismos só tinham resultado em danos à infraestrutura local e deslocamento de populações. A gente sabe que depois disso mortes já foram confirmadas, né? Na nota do Itamaraty, o Brasil também expressa solidariedade ao governo e ao povo venezuelano e deseja pronta recuperação aos feridos e também informava que até aquele momento o Itamaraty não tinha identificado brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty informou ainda que o plantão consular está à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência. O Itamaraty divulgou 2 números, um aqui no Brasil e outro lá na Venezuela. Esses números estão nos canais oficiais do Ministério, para quem quiser consultar. E com relação a isso, Clarice, eu já entrei em contato com a assessoria de comunicação do Itamaraty hoje, pedindo atualizações sobre se ainda é possível afirmar que não há brasileiros entre as vítimas, né? Já que essa nota foi emitida ainda com base em informações preliminares. A gente está aguardando ainda uma resposta por parte do Ministério das Relações Exteriores. O presidente Lula também se manifestou ontem, tarde da noite, por volta das 11h30, dizendo que tomou conhecimento com preocupação e consternação dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela. Isso, o presidente usou também a rede social para fazer essa manifestação e ele disse nessa postagem que tinha instruído o Ministério das Relações Exteriores para avaliar, junto com a Embaixada do Brasil em Caracas, a situação do país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar. O presidente encerrou essa manifestação dele, reafirmando a determinação em apoiar o governo da presidente encarregada Delcy Rodrigues na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades. A presidente da Venezuela ela vem agradecendo essas manifestações de outros países, foi o caso também com o Brasil. Ela fez uma postagem especificamente comentando nessa manifestação do presidente Lula, agradecendo e recebendo com profundo agradecimento a mensagem do presidente à disposição do governo do Brasil em oferecer auxílio. Clarice, então a gente segue aqui acompanhando possíveis atualizações com relação à comunidade brasileira lá na Venezuela, né? Estamos aguardando um novo posicionamento do MRE. Clarissa.